E aí, mulher, tudo bem com você? Por aqui tá tudo bem, tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Que alegria ter você aqui comigo pra gente fazer mais uma live. É a marca registrada desse perfil, são as lives, não é mesmo? Eu decidi fazer uma live hoje, além de gostar muito de trocar aqui com vocês através da live, porque na live eu falo, eu explico, eu entendo um pouco mais de vocês, e eu sou muito oral, né? Gosto de falar bastante, então as lives é o tipo de conteúdo que eu mais gosto de produzir. É por isso que aqui o perfil tá cheio de lives. E também, semana passada, eu fiz um movimento mais intenso, né, no grupo das esposas sábias, lá dentro do WhatsApp, e foram chegando muitas esposas novas aqui no meu perfil. Então, eu também quero fazer essa live para dar as boas-vindas a todas vocês que chegaram aqui na semana passada. Bem-vindas, vocês que já estão ao vivo. Como é que vocês estão? Contem aí pra mim. Bom dia, Rosinha, bom dia, Luziane, bom dia, Débora, bom dia, Fabi, bom dia, Stephanie, como que vocês estão? Já compartilha essa live com as suas amigas, porque eu tenho certeza que tem amiga sua que tá precisando desenvolver aí um pouquinho dessa postura da esposa sábia. Ariane, como assim, esposa sábia? Do que é que você está falando? Hoje a gente vai mergulhar nesse tema, nós vamos nos aprofundar desse tema. Aqui no meu perfil, se você tá chegando aqui agora, você caiu de paraquedas, né? Recebeu um convite de uma amiga para fazer parte do grupo. Quem é a Ariane? A Ariane Araújo, ela é uma terapeuta especialista em ajudar mulheres a cuidarem de si e do seu casamento. Para essas mulheres cuidarem de si e dos seus casamentos, elas desenvolvem a postura da esposa sábia. É assim que elas conseguem ter um casamento mais leve, mais feliz, mais saudável. Só que ser uma esposa sábia não é no instalar de dedos, não é lá no momento que você assina, né, o contrato do seu casamento, que você automaticamente já recebe o selo de esposa sábia, já começa a agir com sabedoria. Existe um caminho, existe um processo. E mesmo que muitas mulheres que estão aqui comigo, né, a grande maioria do meu público é um público cristão. Então, são mulheres que ouvem orientações de como ser uma esposa sábia, orientações bíblicas, inclusive. E eu jamais vou dar orientações melhores do que as orientações bíblicas, tá? Só que o que acontece? Eu estava nesse lugar de, mesmo lendo ali as orientações, não conseguia aplicar. Não conseguia identificar onde é que eu precisava fazer os ajustes, porque é que no meu caso não estava dando certo, né? Eu sou casada com o Leonardo, nós temos 10 anos de casados, o ano que vem agora, né, em maio, nós vamos fazer 11 anos de casado, e o início do nosso relacionamento foi bem desafiador. Só que quando eu conheci o universo terapêutico, me desenvolvi em sentido emocional, comecei a cuidar das minhas emoções, eu fui melhorando como esposa, eu fui influenciando meu marido a mudar também. O nosso casamento já é infinitamente melhor do que lá no início. Então eu decidi ajudar outras mulheres a percorrerem o mesmo caminho que eu percorri, a ampliarem, né? Além delas cuidarem do pilar espiritual, elas cuidarem do casamento também no pilar emocional. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, viu? Bom dia, que bom que vocês estão bem, que bom que vocês estão bem. Quem estiver aí me assistindo e quiser pegar papel e caneta, fica à vontade, porque você vai ter alguns insights durante esse encontro dessa live, e esses insights podem te ajudar a construir a imagem da esposa sábia, tá bom? Quando eu falo esposa sábia, o que vem aí na mente de vocês? Vamos começar a conversar? Digita aí pra mim, se você tiver possibilidade de digitar. Quando eu falo esposa sábia, o que vem na sua mente? O que é ser uma esposa sábia? Coloquei um pouquinho sobre isso ali nos stories. E a gente agora vai continuar conversando sobre isso. Eu até escrevi aqui na folha, ó. Eu sei que vai ficar o contrário, mas aí vocês vão conseguir compreender uma lógica que eu vou construir aqui, tá? Esposa sábia. O que é ser uma esposa sábia? Eu aprendi
que sabedoria é colocar em prática o conhecimento. Então, se você estiver fazendo aí anotações, escreve aí. Uma esposa sábia, ela coloca em prática o conhecimento. Coloca em prática o conhecimento sobre o que, Ariane? Sobre o que uma esposa sábia coloca em prática o conhecimento? Sobre tudo que compõe o casamento. O que está envolvido em ser casada? O que está envolvido em cuidar de um casamento? Você consegue me mensurar aqui pra mim algum aspecto do casamento? O que precisa, uma mulher precisa saber fazer para que um casamento dê certo? O que você acha? E hoje ninguém tá querendo participar. Vou levar em conta que agora cedo, né, é um horário que vocês podem estar aí ocupadas, algumas no trabalho, outras cuidando de alguns afazeres em casa, não é mesmo? Mas vamos lá. Ó, uma esposa sábia, ela pratica o conhecimento. Então, para ser sábia, ela precisa praticar o conhecimento. Então, a gente já parte de um princípio que uma mulher, para ser uma esposa sábia, ela precisa adquirir conhecimento sobre algumas coisas. Como é que eu vou praticar um conhecimento que eu não sei? Como é que eu vou praticar um conhecimento que eu ainda não adquiri? Certo? Então, uma esposa sábia... eu imaginei que vocês estivessem no trabalho, tá tudo bem. Eu falo assim pra ajudar na interação da live, né? Porque o Instagram gosta do quê? O Instagram gosta de curtida aí nesse coraçãozinho. O Instagram gosta que a gente encaminha a live nos aviãozinhos. O Instagram gosta que tenha muitos comentários, que assim ele vai entregando pra mais pessoas, né? E aí eu faço a minha parte aqui. De chamar vocês para participar, mas eu compreendo que vocês estão aí, às vezes, envolvidas com outras tarefas, tá bom? Mas vamos lá. Esposa sábia é o tema da nossa live. Toda esposa sábia precisa praticar o conhecimento que ela adquiriu. Em que áreas ela tem que ter conhecimento, Ariane? Então vamos ver se eu consigo escrever aqui de uma forma, uma caneta menorzinha, para poder dar para vocês tanto enxergarem como com essa caneta aqui piloto conseguir escrever, né? Essa mulher precisa saber os conhecimentos sobre ela mesma. Uma esposa sábia precisa saber sobre coisas sobre ela mesma. Por quê? Dentro do casamento tem o homem e tem a mulher, né? Então, se tem esses dois e essa mulher é 50% desse casamento, sem ela se conhecer, ter os conhecimentos necessários sobre quem ela é, a sua identidade muito bem esclarecida, saber cuidar das suas emoções, saber cuidar das suas feridas emocionais, saber identificar tudo que te compõe, como é que ela vai contribuir sabiamente para que esse casamento, a junção desses dois, prospere? Então, ela precisa ter conhecimento sobre ela mesma. E aí já vem a primeira pergunta aqui pra você, mulher. Você se conhece? Você se conhece profundamente? Você sabe cuidar de você? Você sabe cuidar das suas emoções? Você sabe controlar as suas emoções? Você está sendo sábia na direção da sua própria vida? Diz aí pra mim, como é que tá a prática do conhecimento no quesito você mesma? Tá, nota de 0 a 10. Coloca aí pra mim uma nota. De 0 a 10, o quanto que você já consegue praticar o conhecimento cuidando de você? Vamos pro próximo ponto? Praticar o conhecimento cuidando dela. Praticar o conhecimento sabendo, conhecendo, ampliando com o marido. Não são os dois que compõem o casamento? Marido e mulher?
Então você precisa se conhecer, aprender a cuidar de você, das suas emoções. Você também precisa conhecer o seu marido. Conhecer o seu marido, identificar questões sobre ele, entender tudo que compõe ele. É claro que você não vai fazer a parte dele no casamento, mas você ter um conhecimento sobre o seu marido vai ajudar você a ser uma esposa mais sábia. Nota 5, vou me dar nota 8, é isso aí. Tá vendo? Mulheres que se desenvolvem têm essa clareza, essa capacidade. E, por exemplo, né, uma mulher aqui colocou nota 5. Não significa que ela não sabe nada sobre ela. Ela falou aqui, ó, eu estou no processo de autoconhecimento. Ela já tá vindo numa jornada há um bom tempo, mas ela reconhece que é um processo contínuo, que é um processo intenso. Essa outra mulher que falou aqui nota 8, ela já se percebe que ela avançou tanto, dentro da jornada, que ela consegue se dar essa nota 8. Mas você vê que é difícil dar uma nota 10? Eu mesma, mesmo sendo mentora de mulheres, me propondo vir aqui a ensinar você a ser uma esposa mais sábia, eu não me daria nota 10. Sabe por quê, mulher? Porque eu reconheço que eu sou imperfeita. Eu reconheço que eu tenho um campo para melhora. Eu sei, eu aplico, eu não sou hipócrita, eu aplico aqui as orientações que eu passo. Mas eu sei que enquanto eu for imperfeita, eu preciso continuar no processo. Mas eu me empenho em cada vez mais me conhecer e conhecer melhor o meu marido. E você? Você tem clareza disso? Que para você ser uma esposa sábia, você precisa conhecer mais você e o seu marido? Também você precisa saber mais, conhecer tudo que está envolvido no amor. Uma esposa sábia pratica o conhecimento sobre o amor. E aqui eu não tô falando do amor sentimento, tá? O amor, só o amor romântico. Ah, eu amo meu marido, ele me ama. Ou não, a gente se amava no namoro, no noivado, no começo do casamento, agora não mais. Não é esse amor que eu tô falando. Eu tô falando de um amor que vem através de gerações. Eu tô falando de um amor que vem, que se eu for explicar aqui pra vocês, fosse dar uma aula sobre isso, nós íamos chegar na fonte do amor, que é Deus. Você sabia disso? Que Deus é a fonte do amor? E já que Deus, ele deu a vida para a humanidade, ele deu amor. E esse amor foi passando de geração em geração. Esse amor chega em você e no seu marido. E através desse amor é que o seu casamento pode dar certo. Só que você enxerga o amor só como admiração, só como um interesse romântico, como um interesse físico, interesse sexual. Já é muito cedo pra falar sobre isso, né? Mas o amor não é isso, apenas isso. Tá envolvido, tá no pacote, mas o amor não é apenas isso. Você sabe o que é o amor? Você sabe o que está envolvido em amar verdadeiramente para o seu casamento dar certo? E aí, que nota que você se daria para conhecer sobre o amor, para saber sobre o amor? Precisa saber sobre você, precisa saber sobre o seu marido, precisa saber sobre o seu amor, precisa saber sobre compreender, né? E eu comecei a misturar aqui letras de forma e letra de mão. Feminino e masculino. Sem compreender, hoje pela manhã eu fiz um atendimento já, né? Comecei cedo. E aí eu tava falando com a mulher sobre o feminino e masculino. E ela ficou encantada em descobrir que existe essa diferença, que a gente desenvolvendo o nosso feminino, nós conseguimos ter um casamento mais leve. Quando você sabe, tem conhecimento sobre o feminino e o masculino, fica muito mais fácil você praticar esse conhecimento em ser uma esposa mais sábia. Quando não, o seu casamento fica desgastado, o seu casamento fica pesado, o seu casamento fica difícil. E aí? Ó, já teve mulher aqui falando que tá na descoberta. Continua no seu processo. Não pode desistir. E é claro que aqui essa lista não teria um fim. Eu tô colocando aqui os pontos principais, tá?
Vamos continuar? Uma esposa sábia pratica o conhecimento em conhecer bem ela, bem o marido, bem o amor, bem o feminino e o masculino, em conhecer sexualidade. Já viu um casamento sem sexualidade? Como a sexualidade é disfuncional, inexistente, fraca, sem conexão, sem intimidade? É um casamento ou é uma junção de amigos, de colegas de república que dividem a mesma casa, que dividem o mesmo quarto? Entende? Então, uma esposa sábia, ela entende, conhece e aplica conhecimentos na área da sexualidade, na área da comunicação. Esposa sábia pratica conhecimento de comunicação. Como é que tá a comunicação aí com vocês? Dentro do seu lar. É uma comunicação assertiva, resolutiva, aberta, leve? Ou você sente que você fala grego, seu marido fala inglês, vocês não se entendem, vocês sempre estão brigando, é uma comunicação agressiva, ou é uma comunicação inexistente, todo mundo fica em silêncio, cada um no seu canto, ninguém fala nada, mas ninguém tá satisfeito. Como é que anda a comunicação aí dentro do seu lar? Que nota você daria pra isso, de 0 a 10? Em mulher. Uma esposa sábia, ela adquire conhecimento sobre postura. Então vamos lá? Ela, o marido, o amor, feminino e masculino, sexualidade, comunicação, postura. Ariane, o que é postura? Posicionamento. O que é postura? Aprender a influenciar o marido. O que é postura? Aprender a colocar limites. O que é postura? É como você se posiciona, como você se sente, como você se comporta dentro do seu casamento. Enfim, dá pra dar uma aula completa sobre cada uma dessas coisas aqui, né? Comunicação inexistente, olha só. E se você não tá conseguindo ter uma comunicação boa no seu casamento, como eu disse lá no início, né? O casamento é composto de 2 pessoas, 50% da responsabilidade é sua, 50% é do seu marido. Se a comunicação está inexistente, tem alguém que os dois não estão fazendo alguma coisa. Você tá entendendo? Se você fizer a sua parte, pelo menos a comunicação de vocês vai ser média. Vocês vão estar se comunicando. Tá entendendo? E quando eu falo aqui, quando você faz a sua parte, aqui nessa live tem mulheres que podem te garantir, já a gente vai ter uma entrevista e você fica aqui com a gente que você vai ver isso, né? Quando a mulher, ela muda, ela faz movimentos para ela mudar, ela influencia o marido a mudar também. A mulher, ela tem esse poder de influenciar o seu marido. Foi por isso que nós recebemos a incumbência do Criador, né? De edificar o nosso lar. Justamente porque o Criador sabe que a mulher, ela consegue influenciar positivamente o homem. E aqui essa influência não tem nada a ver com manipulação, tá? Ai, entrou alguma coisinha aqui no meu olho. Acho que é pelo do gato. Pronto, acho que saiu. Então, nessa postura tá envolvendo a influência. E essa influência não tem nada a ver com manipulação. Essa influência é uma influência de uma postura convidativa a vir para um lugar que tá muito melhor. Nesse eu vou me dar 8. Oba! E você... Ai, é que eu não posso ficar expondo as mulheres, né? As minhas clientes. Mas olha, pode se dar 8 mesmo. Acabou de usufruir aí de uma coisa muito gostosa, né? Que você foi... com certeza fazendo vários movimentos para permitir que a sua família alcançasse esse último ponto que eu vou colocar aqui, ó. Se permita sentir. Uma esposa sábia pratica os conhecimentos em prol da prosperidade. Prosperidade dentro do casamento.
Prosperidade não é apenas financeira, tá, mulher? Prosperidade é prosperidade de caber mais felicidade, caber mais amor, caber mais cumplicidade, caber mais harmonia, caber mais intimidade, caber mais usufruir da vida. E o dinheiro vem nesse comboio, entendeu? Os bens materiais vêm nesse comboio, mas quando você se permite ter prosperidade na vida, ter uma vida próspera, de alegria, de satisfação, de gratidão, de comunhão, você e o seu marido, a prosperidade ela vem no jogo. Então, uma esposa sábia pratica o conhecimento nessas áreas. Cada uma dessas áreas, e eu poderia aqui desmembrar e fazer, aqui em cima tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu coloquei 8 pontos. Mas cada um desses eu posso desmembrar em mais uns 10, pelo menos. Só que sabe o que eu quero que você compreenda desse gráfico, mulher? Uma esposa sábia pratica o conhecimento. A esposa que consegue fazer tudo isso daqui é uma esposa que ela já tá fazendo faculdade. Ela já tá num nível superior. Então vocês que se deram aqui nota 4, nota 5, nota 8, nesse quesito que você conseguiu se dar uma nota, você tá fazendo faculdade, você tá no ensino superior. Só que para praticar o conhecimento, a pessoa precisa primeiro ter o conhecimento. Ter o conhecimento envolve ela aprender. Vamos pensar aí, se a gente está falando de faculdade, ensino superior, uma pessoa precisa aprender o quê para entrar na faculdade? Ela não consegue entrar numa faculdade se ela não souber o quê? O que é o básico que uma pessoa, quando entra na escola, precisa aprender a fazer? Vamos ver quem aí acerta. Pelo menos 2 coisas, hein? Sem isso, nenhuma faculdade é possível. Vamos ver se alguma de vocês capta o que eu tô querendo dizer. Sem isso, nenhuma faculdade é possível. Como é que a pessoa vai... Inclusive, por exemplo, para tirar a carta, né? CNH. Se a pessoa não souber fazer isso, ela não tira uma CNH, por exemplo. Estudar. E a pessoa estuda ali nos primeiros anos, né? Na primeira série, por exemplo. Ela estuda para aprender coisas básicas, como ler, escrever, fazer contas. Exatamente. Ler, escrever, fazer contas. Não é básico, não é simples, não é óbvio. Só que tem muitas mulheres que não sabem ler, escrever e fazer conta dentro do casamento. O que significa saber ler, escrever e fazer conta no casamento, Ariane? Vamos lá. Uma esposa sábia pratica o conhecimento que ela aprende a ler a sua criança, os seus pais, o seu casamento. Ela aprende a escrever a sua história, a história que ela teve com seus pais, a história que ela teve no seu casamento. Ela aprende a fazer contas. Vamos olhar para as coisas de uma forma lógica, de uma forma 2 mais 2, observando as coisas através da razão, com o que aconteceu com a sua vida, com a sua história. Enquanto criança, o que aconteceu com a vida dela, com a história dela, com os pais. Como é que esse casamento chegou onde chegou? Porque assim, quando você traz para mim, dentro de uma sessão terapêutica, informações sobre o seu casamento, eu faço conta.
Mas peraí, se essa mulher tá aí na energia masculina, é claro que esse homem vai estar mais na energia feminina. Se essa mulher tá na energia masculina, é claro que a energia, que a sexualidade dela não tá saudável. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer que é fazer conta? Você fazer conta, se essa mulher, ela tá cuidando muito da vida dos outros, salvando todo mundo, né? Salvando pai e mãe, salvando as amigas, se importando e carregando o mundo nas costas, é claro que ela não tem energia pra dar amor e carinho pro marido dela. São contas, são coisas básicas. Eu aprendi a fazer isso dentro da terapia. Leio assim quando você traz pra mim as orientações. Isso aqui é com tudo, tá? Ah, essa mulher não sabe se comunicar direito com o marido dela. Mas ela se comunica bem com ela mesma? É uma conta básica. Aonde foi que ela aprendeu ali a se comunicar? É uma conta básica. Então, aqui eu tô falando de uma forma simbólica, só pra que você compreenda, mulher, que tem coisas que se você não souber, não tiver o conhecimento, você não vai conseguir passar pra cá. Então você tá aí, há quantos anos você tá casada? Há 5, há 10, há 15, há 20, há 25 anos? Achando que você vai viver uma vida experimentando a faculdade do casamento, quando você ainda não aprendeu a ler, escrever e fazer contas. E aí? E aí, como é que você se sente quando você recebe essa informação? Como é que você se sente quando você recebe essa informação? Que pra você conhecer bem a você mesma, cuidar do seu, conhecer o seu marido, entender sobre amor, entender sobre feminino e masculino, pra você saber sobre sexualidade, saber sobre comunicação, aprender a se posicionar, pra você e seu marido prosperarem. Que tudo isso está no nível faculdade, você precisa aprender a ler, escrever e fazer contas. Conhecer sua criança, conhecer seus pais, conhecer assim, tá? Resolver e organizar as informações que dentro de você que tem sobre eles. Porque o que os seus pais fazem da vida deles, como eles se comportam, se eles estão vivos ou não estão vivos, esse não é o fator determinante. O fator determinante é como você se sente com relação a eles. E eu posso provar pra você que a sua vida tá tendo os resultados que estão tendo hoje porque você está desorganizado emocionalmente com relação aos seus pais. Você não aprendeu a ler, escrever e fazer conta. É por isso que tá difícil a vida de adulto. Eu tenho que te contar essa verdade. Essa verdade desafiadora. E foi esse movimento que nós fomos fazendo dentro do grupo a semana passada, né? No grupo das Esposas Sábias, a semana passada. E ainda essa semana tá com o nome lá, Adulta no Comando. Mas a semana que vem já vai voltar pro nome do grupo das Esposas Sábias, né? O que acontece? Nós fizemos ali um movimento para que a mulher, ela compreenda e comece a aprender a ler, escrever, fazer conta, para que ela consiga avançar. Porque sabe o que eu percebo, mulher, aqui no Instagram? Eu estudo, eu aprendo muita coisa e eu quero compartilhar com vocês as coisas que eu estudo, que eu aprendo. Só que assim, muitas vezes eu trago conteúdos aqui e tem mulher que fala assim pra mim: Ari, isso é muito profundo. E ela não consegue fazer nada com aquilo que é tão profundo. Porque tá faltando ler, escrever e fazer conta. Então, o que eu pensei? O que eu decidi? Eu falei, eu quero uma forma de ajudar essas mulheres. Eu quero ajudar essas mulheres a serem esposas mais sábias. Mas parece que quando eu quero ensinar pra elas o que é o amor, da onde vem o amor, mas elas não estão sabendo ler, escrever e fazer conta. Eu tô querendo ajudar elas a cuidarem da sexualidade delas, mas elas não sabem ler, escrever e fazer conta. E aí, o que eu decidi fazer? Então, como que eu vou ajudar essas mulheres verdadeiramente? Começando por ler, escrever e fazer conta. Foi esse movimento que nós começamos a fazer lá no grupo com o movimento Adulta no Comando. É só uma adulta que toma agora as rédeas da situação e entende, peraí, se eu não aprendi a ler, escrever, fazer conta, que é cuidar da minha criança, organizar minha relação com os meus pais e cuidar do meu casamento lá atrás, eu posso fazer isso a partir de agora. E aí nós fizemos toda uma movimentação, né? As mulheres receberam um conteúdo de ouro. Quem é aqui que tá lá no grupo? Conta aqui como é que foi a semana passada pra vocês, como é que foi a aula que nós fizemos no sábado.
Digam aqui pra mim. Vocês assistiram a aula? Gostaram da aula? Como é que foi pra vocês fazerem esses movimentos? E aqui teve uma mensagem, né? Eu fico feliz, é como você ter uma bússola e saber como usar. Agora eu sei a direção certa a seguir. Exatamente. Aprender tudo isso ajuda a gente a ter uma direção, um alvo, um objetivo. Mas tem muita mulher que não sabe nem pra onde que ela tá querendo ir. Tem muita mulher que não sabe pra onde ela tá querendo ir. E eu acompanhei a semana no grupo com muitas orientações e exercícios. Eu recebi excelentes feedbacks, tá? A gente fez uma aula no sábado gratuita, ao vivo, ficou gravada. E quem não assistiu ainda, assista, porque só vai ficar disponível até... Eu não sei se eu vou deixar até sexta ou até domingo. Vou ver ainda. Na sexta-feira a gente vai ter um casamento. Eu também tô aqui a todo vapor nos preparativos pro casamento. Então eu não tenho certeza se eu vou conseguir me dedicar a isso. Mas entre sexta e domingo a aula sai do ar. Então se você não assistiu ainda, aproveite. Aproveite para assistir. Amei. A aula final foi muito profunda, não foi? Eu ensinei ali a escada da maturidade. O que eu tava tentando ensinar vocês, ajudar vocês? A ler, escrever e fazer conta. Para ser uma esposa sábia, para fazer a faculdade que envolve a vida de adulta de um casamento, você precisa aprender a ler, escrever e fazer conta. E tem uma mulher que eu admiro muito, inclusive, que aprendeu a ler, escrever e fazer conta direitinho. Já foi pra faculdade e eu quero conversar com ela aqui pra vocês verem, né? Que eu falar que tudo isso foi muito bom, que aprender a ler, escrever e fazer conta é maravilhoso, que passar pra faculdade é possível, é muito fácil. Eu tô falando do meu trabalho, não é mesmo? Mas você ouvir outras mulheres falando sobre isso vai te ajudar também. Olha só, teve outra mulher que falou aqui, ó. Maravilhosa, amei, estou me esforçando em colocar em prática e tô vendo a diferença. Que bom, obrigada, Elisângela, por compartilhar. Eu vou convidar aqui pra gente conversar um pouquinho e ela contar pra vocês como é que foi esse processo pra ela de aprender a ler, escrever e fazer conta. Oi, Fabi! Olá, bom dia, Ari, bom dia às mulheres aqui presentes. Que gostoso, Fabi, ter você aqui comigo. Um prazer para mim, uma honra. Obrigada por ter aceitado o convite, viu? Obrigada também pela oportunidade de compartilhar. Que bom, que bom. Fabi, fala para as mulheres um pouquinho, para elas começarem a conhecer você. Há quanto tempo você é casada? Eu sou casada há 20 anos. 20 anos, uau, uma longa história, né, Fabi? Tem uma moça bonitona. Eu tenho uma moça adolescente de 14 anos, a Emanuele. A Manuele, que gostoso, que gostoso. Fabi, eu preparei aqui algumas perguntas para fazer para você, para ajudar na condução da nossa conversa, né? Mas fica à vontade de responder aí do seu jeitinho, tá bom? Tá bom. Olha só, Fabi, eu queria que você explicasse para as mulheres, antes de começar o seu processo terapêutico, como que você se via emocionalmente? O que é que no dia a dia, na sua vida, ali no seu relacionamento, você como esposa, o que você sentia que atrapalhava? E Ari, eu posso dizer que eu estava perdida em sentido emocional, né? Eu tentava aplicar aquilo que eu aprendia, que uma esposa capaz precisava fazer para tornar o casamento bem-sucedido, só que parecia que nada dava certo, porque eu não me conhecia e não conhecia os recursos que eu precisava usar para ter esse casamento bem-sucedido. E não é que o meu casamento tinha grandes problemas, não era isso. Mas uma vez eu vi uma frase que diz assim, que não são só as tempestades que afundam o navio, né? Aqueles pequenos danos que vão sofrendo ali no casco, às vezes faz o navio naufragar. E isso estava acontecendo comigo, com a minha relação. Os problemas pequenos estavam minando a minha relação com o meu marido. E o que me atrapalhava?
era a impressão que eu tinha que tudo que eu fazia não dava certo. Eu dava um passo adiante e parece que logo em seguida eu dava dois atrás. Isso me deixava muito frustrada. Uhum, uhum. Olha só, né? Você vê, Fabi, que por mais que você tivesse ter um casamento aí longo, e como você falou, não era algo grandioso, né? Problemas grandiosos. Só que coisinhas pequenininhas iam incomodando e você sentia que havia espaço ali para melhorar, né? Eu quero saber de você, Fabi, também, quando você começou a aprender a ler a sua criança interior, por assim dizer, né? O que foi que mudou aí na forma de você aprender a reagir, nos momentos que tinha ali aqueles pequenos conflitos entre você e seu marido? Você sentiu diferença? Muita diferença. Porque a explicação que você me deu sobre o que era essa criança interior foi muito profunda. Eu já vinha num processo terapêutico, né? Mas aí eu participei de uma mentoria com você e foi muito esclarecedor. Por exemplo, eu aprendi que grande parte das reações que eu tinha no meu casamento e que geravam conflitos eram um reflexo da minha criança ferida. Era ela querendo se sobressair. Às vezes eu responsabilizava o meu marido por algumas coisas que me incomodavam no nosso casamento. Eu sou muito falante e ele é muito calado. Então eu dizia para ele para ele e no meu coração eu dizia que as dificuldades de comunicação que nós tínhamos era por conta dele ser muito calado. Só que na mentoria eu aprendi que eu falar muito não é saber se comunicar. Então eu não sabia me comunicar de forma assertiva. E como eu não sabia, por exemplo, escolher o momento certo de falar, quando a conversa ia para um tom que não me agradava, eu me calava, ou então eu reagia de forma impulsiva. Aí os nossos problemas nunca eram resolvidos, porque a criança aqui dentro estava querendo assumir o controle da minha vida. Uhum. Olha só, né? Que bom que você conseguiu identificar isso, né, Fabi? Eu lembro de você ter mencionado que essa parte da comunicação foi é, um ponto-chave aí para você virar, né? Quando você começou a entender sobre a criança interior, o que você descobriu sobre ela que você nunca tinha descoberto sozinha? Primeiro, eu descobri que ela existe, porque antes parecia que ela era uma criatura imaginária, sabe? Uma pessoa, algo à parte. Não, aí agora eu aprendi. Ela é real, ela faz parte de mim, ela construiu, esteve dentro desse processo que me fez chegar até aqui, né? Então ela sempre vai estar aqui dentro de mim. Mas eu preciso reconhecer que às vezes ela quer assumir o controle da minha vida. E hoje eu não sou mais a criança, eu sou a Fabiane adulta, então eu preciso agir como adulta. Mas aí como é que eu vou fazer, né? Aí a mentoria me deu esses recursos. Eu aprendi a maternar a minha criança, acolhê-la nos momentos de dor, estabelecer limites quando fosse preciso. E também uma coisa que eu achei assim fantástica, Ari, que é dar para minha criança o que ela esperava que outros dessem para ela, inclusive o meu marido. Por exemplo, eu exigia do meu marido uma atenção, uma demonstração de amor e de cuidado que estava além do que ele conseguia me dar. Hoje eu sei que eu posso me dar isso, essa atenção, esse amor e suprir a minha criança de tudo que ela precisa. Aí o que o meu marido me dá vem como para somar, né? Tudo isso que eu já me dou e me supre. Eu não fico cobrando dele aquilo que na verdade é meu dever me suprir. Uhum, uhum. Isso, ah, que maravilha, né? É tão bom quando a gente consegue compreender isso, entender isso, que não é responsabilidade do outro, né? É preencher as nossas lacunas. A responsabilidade é nossa. E como você falou, o que ele vem, o que ele traz, o que ele nos dá é o suficiente. A gente consegue se alegrar com aquilo, porque a gente já está preenchida. Mas quantas mulheres ainda não aprenderam a ler, a escrever, a fazer conta e a se preencher? Elas não sabem nem por onde começar, né? Esse processo. Que bom que você se permitiu, Fabi. Fabi, toda essa mudança que você fez impactou o seu casamento? Teve alguma mudança aí, logo lá no início? Muitas mudanças. E foi impressionante porque
eu não precisei falar para ele aquilo que eu estava aprendendo na mentoria, né? Ele reagiu aos movimentos que eu estava fazendo, aplicando as orientações que eu tinha recebido. Eu vou compartilhar aqui um exemplo simples, mas que foi muito importante para mim. Eu sempre absorvi muito a responsabilidade toda para mim, eu me sobrecarregava, né, no casamento, inclusive com questões pequenas, tipo tarefas domésticas. Eu queria resolver tudo, dar conta de tudo. Eu trabalho fora, mas eu queria dar conta de tudo. E aí, as oscilações do meu ciclo mexiam muito comigo. Quando estava chegando perto do meu período menstrual, essas pequenas insatisfações assumiam uma grandiosidade era tão grande aquilo para mim, na minha percepção, né, que o meu pensamento era desistir de tudo. Eu achava que não tinha mais o que eu fazer pelo meu casamento. E eu ficava mal-humorada, eu reclamava de tudo, ficava exausta tentando dar conta de tudo sozinha, né? E isso, claro, deixava eles numa situação incômoda, porque eles ficavam pisando em ovos. Mas na mentoria, Ari, você nos ensinou como cada etapa, né, do ciclo da mulher influencia em nós. E aí eu comecei a reagir de forma diferente, que você também nos mostrou como é que a gente poderia se movimentar para melhorar nesse aspecto, né? Então eu aprendi a me acolher, a descansar sem culpa, a reconhecer os meus limites, respeitar os meus limites, a praticar o autocuidado. Então, nesses períodos, ao invés de estar sobrecarregada, eu passei a me sentir mais leve. A minha família percebeu isso. Meu marido comentou comigo. E aí, qual foi o resultado? Eles começaram a me ajudar em coisas que antes eu não permitia que eles me ajudassem, né? Tanto nas tarefas domésticas, como também meu marido começou a mostrar mais carinho por mim, a me ouvir quando eu precisava comentar. Então, como as coisas mudam, né? Quando a gente está disposto a mudar e a assumir a nossa parcela de responsabilidade para fazer o casamento melhorar. Sim, sim, muito. Quem aí se identifica, mulheres, que quando a gente começa ali o período da TPM, as emoções vão lá para cima e parece que o marido é o culpado de tudo. A gente experimenta muito isso. E quando a gente compreende, né, quem está ali no comando, as oscilações hormonais, a nossa criança interna, a gente aprende a se preparar para aquele momento do nosso ciclo, do nosso mês, tudo muda, né? A forma que a gente enxerga as coisas mudam. É isso aí, Cláudia, tudo muda quando a gente muda. Perfeito, perfeito, exatamente. Fabi, me conta agora um pouquinho, a gente falou ali, né, aprender a ler, escrever e fazer conta, criança, pais e casamento. Então vamos falar um pouquinho dos pais. Como que era a sua relação emocional com os seus pais antes de você começar esse processo de aprender a se relacionar melhor com eles no seu interno, aprender a tomar os seus pais? Então, Ari, o meu pai, ele faleceu há 20 anos atrás. Mas eu percebia que tinha ali uma questão envolvendo, né? Essa questão emocional envolvendo ele. Eu sofria muito em pensar nele. Eu lembro, talvez você lembre também, que eu não conseguia falar dele sem chorar. E como eu não lembro da minha infância, então eu não sabia, não entendia por que isso acontecia, né? E já com a minha mãe, eu vivia uma simbiose. Porque na infância a gente era muito próxima, muito apegada, mas aos poucos essa relação foi se desfazendo. Então a gente foi se distanciando, né, emocionalmente. Eu responsabilizava ela pelos traumas que eu tinha e julgava ela pelas escolhas que ela tinha feito e que faziam com que ela sofresse consequências na vida dela que não eram boas. Mas no processo terapêutico eu aprendi a tomar os meus pais, no sentido, né, de que eu não vou criticar, não vou responsabilizar, julgar eles, porque eu não sou maior que eles. Eles vieram antes de mim, por isso eles são maiores do que eu.
E o que eles fizeram como pais, para mim, estava dentro do que eles puderam fazer na época, com as limitações que eles tiveram, né? É como você sempre usa uma expressão que eu gosto, foi o que eles deram conta de fazer. Por exemplo, eu cresci com uma percepção de que para eu ser amada, eu precisava ser aquela criança boazinha, agradar todo mundo, né? Eu não posso mudar essa percepção que eu tive, que me tornou uma mulher que não sabia dizer não, sem sentir culpa, não sabia se posicionar, absorvia os problemas de todo mundo. Eu vivia sobrecarregada porque eu queria carregar os pesos de todos ao meu redor, né? Eu não posso mudar isso, mas eu posso mudar como eu vou agir daqui para frente. A partir do momento que eu me conheci, a partir do momento que eu entendi por que eu agi assim, então eu posso fazer os movimentos para romper esse ciclo, né? Eu posso dizer, Ari, que esse conhecimento ele é libertador. Eu nunca imaginei na minha vida que a Fabiane, de uns tempos atrás, se transformaria nessa Fabiane agora. E isso influenciou muito o meu casamento, porque grande parte do estresse e do cansaço e da irritação que eu sentia era porque eu carregava os pesos de todos ao meu redor. E eu descarregava no meu marido essas frustrações. Então, o meu casamento ficava abalado por conta disso. Olha só. Vocês compreenderam isso, mulheres, que a Fabi acabou de falar? A Fabi falou assim, ó. Na relação com os meus pais, eu identifiquei que eu tinha aprendido a ser boazinha para agradar. Aí agora, na vida atual, na vida de adulta, eu continuava com essa postura de boazinha para agradar e carregar o problema dos outros. O que isso fazia? Isso me cansava. Me cansava a ponto de eu que não consigo. Onde é que eu descarregava? Onde é que eu descontava? No casamento. Então não é falta de amor pelo marido, não é falta de companheirismo, não é que é um efeito cadeia, sabe? Aquele efeito dominó que se fala. Começa, se você não está aprendendo a ler, a escrever, a fazer conta, começa errado, lá na frente as coisas vão desaguar, vão se desmoronar. Então é por isso que a gente fala que primeiro precisa olhar profundamente e aprender esse movimento, né? De ler, escrever, fazer conta. Cuidar da criança, aprender a se relacionar com os pais. Fabi, eu estou abrindo as oportunidades para as mulheres entrarem no processo terapêutico Adulta no Comando. Esse processo terapêutico ele vai ter 3 encontros, não são encontros ao vivo, né? Vão ser gravados, mas eu vou dar um suporte para as mulheres que tomarem essa decisão de entrar. Já temos algumas mulheres lá, né? Mas até sexta-feira vai ter a oportunidade das mulheres entrar. Tem algumas mulheres que estão falando assim para mim no privado, né? Ai, Ari, eu tô com medo. Eu acho que esse não é o momento. Eu tô sem tempo de me priorizar agora. Eu não consigo fazer um processo emocional agora. Eu já fiz terapia antes. Eu acho que não vai me ajudar. O que você diria para essas mulheres, para esses comentários delas? Eu diria, apenas siga, se permita, você não vai se arrepender. Eu tive, Ari, esses e outros pensamentos sabotadores. Eu lembro que quando eu comecei o processo de autoconhecimento, era só para eu entender uma questão que existia na relação com a minha mãe e também existia na relação com a minha filha. E eu tinha medo que o meu relacionamento com a minha filha ficasse igual ao da minha mãe, né? Que a gente se afastasse. Eu nem imaginava as questões profundas que estavam por trás de uma coisa tão simples. Mas eu achava que eu não precisava. Porque eu achava que terapia era para quem tinha depressão. Eu não estava deprimida. Mas eu precisava me conhecer, né? E aquelas questões refletiam muito negativamente na minha vida. Como eu disse antes, né? Eu não consigo imaginar como eu estaria hoje se eu não tivesse dado aquele passo para começar. Então, mulher, não se sabote. Não permita que esses pensamentos lhe façam desistir. E, inclusive, eu já estou inscrita na mentoria porque o conhecimento é para a vida toda.
Pois é, a Fabi ela já fez mentorias comigo, já fez processos comigo, tem processo terapêutico com outras terapeutas também, né? Mas ela tem essa consciência que quanto mais a gente desenvolve o ler, o escrever, o fazer conta, a gente consegue se especializar em outras áreas, ser especialista em outras áreas, sabendo e estruturando muito bem ali o básico. Então, Fabi, para a gente finalizar aqui agora, eu vou deixar aí para você falar com todo o seu coração. Se você tivesse que resumir aí em uma frase, o que que você ganhou? Qual foi o seu maior ganho de você ter se desenvolvido emocionalmente, ter colocado a sua adulta cada vez mais no comando? Resume pra gente. Então, o maior ganho, Ari, foi a leveza que hoje eu tenho no meu casamento. Só que de bônus, essa leveza veio para minha vida social, para minha vida profissional, porque embora a proposta, né, da mentoria na época, o seu trabalho é voltado para as esposas, para o casamento, mas as mudanças que a gente faz refletem em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, falando do casamento, quando eu entendi e me dispus a assumir a minha parcela de responsabilidade no meu casamento, fazer os movimentos necessários, isso me trouxe muita leveza. Porque eu parei de responsabilizar o meu marido por todos os problemas e os meus olhos se abriram. Então eu consegui valorizar tudo que ele faz, o amor que ele demonstra por mim, o cuidado que ele tem com a nossa família, que antes eu não via. E como eu cuidava tanto dos outros e esquecia de mim, não cuidava das minhas necessidades, eu exigia muito dele, mais do que ele podia me dar. Eu não sou mais hoje carente emocionalmente, né? Então, tudo que ele faz por mim é o suficiente para me suprir emocionalmente. Ai, que legal, que alegria. É uma alegria participar do seu processo, Fabi. Assistir aqui mesmo a muitos quilômetros de distância, né? A Fabi mora lá no Pará. Tô a muitos quilômetros de distância, mas eu assisto aqui os pequenos os passos que você vai dando, o pouquinho que eu vejo, né? Numa foto, você junto com ele, ele e a Emanuele, já fico feliz, contente de ver que você tá avançando, você tá evoluindo e tá tirando excelentes frutos aí do seu processo. Parabéns, viu? Parabéns pela sua jornada. Obrigada, e obrigada, Ari, por tudo que você faz por nós. A sua dedicação vai além do profissional. Muito obrigada mesmo. Também agradeço a confiança, viu, no meu trabalho. Se cuida, amada. Para você sair, é só clicar aqui no. Acho que vai aparecer um X aí na tela para você. Ver se aparece. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Que gostoso, né, gente? Vocês gostaram de conhecer um pouquinho da história da Fabi? E aí eu começo até a me emocionar, porque eu me lembro de cada coisa que a gente já passou juntas, sabe? Os encontros, quando ela me contava esses relatos de progresso, né? Progressos com ela, progressos no relacionamento com a filha, progressos com o marido. É fantástico a gente compreender isso. É gostoso, né? A gente vê que nós podemos fazer mudanças, assim como outras mulheres reais também fazem grandes mudanças na vida. O sol nasce para todos, o Criador deu criatividade, sabedoria e potência para todos nós. Então você também pode, mulher, experimentar mudanças na sua vida, colocar a sua adulta no comando. Amei, parabéns, Fabi, o seu relato nos ajudou muito, maravilha. Pois é. Então, ó, resumindo a nossa live, para você ser uma esposa sábia, você precisa praticar o conhecimento. Conhecimento em diversas áreas. Conhecer bem você mesma, seu marido, o amor, o feminino e o masculino, sexualidade, comunicação, adquirir a postura que influencia o seu marido, prosperidade em casal. Só que tudo isso aqui e muito mais fazem parte da faculdade da esposa sábia. Uma esposa sábia precisa começar com o conhecimento básico, que muitas vezes ela não tem. Aprender a ler e a escrever. Aprender a conhecer a sua criança, organizar a sua relação com os seus pais e aprender a cuidar do seu casamento. Para você aprender isso, mulher, eu estou abrindo as oportunidades de você entrar no processo terapêutico adulta no comando. Como que vai funcionar esse processo terapêutico? Vão ser três aulas gravadas que vão ser disponibilizadas na plataforma.
Pelo que eu tô preparando aqui, provavelmente a aula vai ter em torno de 1h30, quase 2 horas ali, porque eu tenho coisa para falar, viu? Tem coisa para falar, para ajudar vocês a aprofundarem. Eu vou ensinar dentro desses encontros, o primeiro encontro para a gente falar sobre a criança interior. E aí, como que eu ensino para você cuidar da sua criança interior? Você precisa conhecer bem essa criança para cuidar dela. Então, eu vou te ensinar a conhecer essa criança, eu vou te ensinar os passos para você cuidar dessa criança e como é que você vai fazer a manutenção emocional dessa criança, tá? É um processo para você avançar, amadurecer, a sua criança não ficar no comando da sua vida, você precisa deixar ela muito bem cuidada. E para isso, você precisa passar por esse processo. Também, para você ter a habilidade de cuidar da sua criança, maternar e paternar ela, você precisa estar muito bem organizada internamente com os seus pais. E aí aqui o bicho pega, viu? Aqui o bicho pega. Eu não conheço uma mulher sequer que não tenha queixas e questões aí com os seus pais. E por mais que você racionalmente fale, imagina, eu entendo, a minha relação com meus pais é ótima, vamos pelo resultado? Vamos tirar a prova dos 9? Tá do jeito que você quer a sua vida? Se não tá, eu tenho certeza. Tem coisa aí com seu pai e com a sua mãe. Certeza absoluta. E dentro dessa aula, eu vou ajudar você a identificar essas coisas. A perceber onde é que estão essas travas. Eu vou ajudar você a fazer movimentos internos, porque tudo isso a gente não resolve indo lá com o pai, com a mãe, falando. Não, não é sobre isso. Você não vai discutir com ninguém, você não vai expor nada pra ninguém. Você vai resolver aqui dentro de você. A sua vida está do jeito que está, porque dentro de você as coisas não estão organizadas. Então, você organizando aqui dentro a sua relação com seu pai e com a sua mãe, você vai conseguir ficar muito mais preparada para cuidar do quê? Do seu casamento. Porque, ó, deixa eu dar um spoiler bem pequenininho da aula que as mulheres vão ter acesso. Aqui eu já tenho algumas mulheres que estão lá, né? Dando os passos para entrar na faculdade. É isso aí, Bia. É isso aí. Um pequeno spoiler. Olha só, mulher. Nós, na vida, desenvolvemos a habilidade de nos vincular a pessoas. Os primeiros vínculos da nossa vida são pai e mãe. Quando esses vínculos estão comprometidos em algum nível, a minha capacidade e habilidade de se vincular a outras pessoas, inclusive o meu marido, fica reduzida, fica comprometida. Então, às vezes, você sente que você ama o seu marido, você sente que ele te ama, mas parece que o vínculo não aumenta, não aprofunda, não intensifica. Tem coisas que podiam melhorar e não vai. É porque vamos olhar lá para esses primeiros vínculos? Vamos ajustar esses primeiros vínculos? Vamos desobstruir esse fluxo? É totalmente possível, tá? Eu vou fazer uma aula muito profunda e ajudar você nesse processo. E vai ter exercício prático para você fazer em casa durante a semana. Como que vai funcionar? Não vão ser aulas ao vivo, não é no estilo de uma mentoria. Vão ser aulas gravadas, você vai assistir, você vai fazer os exercícios. E após você fazer os exercícios, se você tiver alguma dificuldade, você vai me mandar mensagem no WhatsApp, tá bom? Eu vou estar dando suporte para você por até 3 meses, com toda questão que surgir. Ariane, fui fazer o exercício, tive dificuldade nesse ponto, não compreendi esse ponto, me explica melhor, a minha situação é essa, e com isso, como é que eu coloco em prática o conhecimento que você acabou de me passar? Eu vou estar disponível para você nesse sentido, no suporte o WhatsApp, tá bom? O último encontro é o encontro da esposa sábia, porque aí você vai unificar todo esse conhecimento da criança, todo esse conhecimento com os pais, tá? Sobre posicionamento para você influenciar o seu marido e muito mais. Eu podia aqui ficar falando horas sobre isso, né? Mas o importante, mulher, é que eu peço que você confie no meu trabalho, assim como muitas mulheres que estão aqui ao vivo, a Fabi foi uma delas, né? Confiaram no meu trabalho e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Nós estamos no finalzinho de 2025, não é? Esse mês, essa semana, inclusive, tem o quê? Tem o quê? Black Friday. Então, se fosse para eu cobrar de você
3 encontros individuais comigo, se eu fosse cobrar para você o bônus que você vai adquirir, que é a imersão do desbloqueio, a imersão do desbloqueio, você tem acesso a 160 bloqueios para que você possa identificar os seus bloqueios emocionais e ajustar isso aí dentro de você. Já tem mulher assistindo, já tem mulher identificando os seus bloqueios, já me mandando feedbacks positivos. Estou muito feliz com isso. Então, você vai ter acesso à imersão do desbloqueio, mais esses 3 encontros, as gravações disponíveis por 1 ano e suporte via WhatsApp durante 3 meses. Se fosse somar tudo isso, ficaria aí mais de R$ 1.200, né? Mais ou menos R$ 1.200. Só que, por conta da Black Friday e para ajudar as mulheres a aprender a ler, escrever e fazer conta, eu tô fazendo um preço muito, muito, muito especial. O preço de R$ 297. Fala pra mim. Se você pega R$ 297, parcela, que lá dá a opção de você parcelar em N vezes, você parcela e mesmo assim você se desenvolve emocionalmente, você já começa 2026 com a sua adulta no comando. Você já começa 2026 sendo uma esposa ainda mais sábia. E aí, mulher, você tá pronta? Você tá pronta? Pronta para começar esse processo? Você tá pronta para iniciar essa jornada? Eu abro essa oportunidade para você. Vai ser um prazer ter você junto comigo, tá? Me contem aí o que vocês acharam dessa live. Ampliou o conhecimento de vocês sobre ser uma esposa sábia. E digam para mim quem aí está decidida a vir para o processo adulta no comando. E eu digo mais, hein? Mesmo as mulheres que já passaram por processo terapêutico comigo e conhecem, por exemplo, o meu método dos 10 passos para cuidar da criança interior, vai ser um processo ainda mais intenso. Ainda mais intenso. Por quê? Porque eu começo... eu li aqui, começou a seguir, eu falei começo, né? Bem-vinda, Josi. Mas não é começo, não. Eu continuo estudando, avançando e me desenvolvendo. No atual momento, eu tô com 2 cursos em andamento. Cursos bem profundos. E tudo que eu recebo, eu não quero guardar para mim, não. Eu quero compartilhar com vocês. Então, o conhecimento, a base, a estrutura é os 10 passos. Mas você vai perceber que eu vou colocar ele de uma outra forma para você, que vai ficar muito mais fácil a aplicabilidade. Então, não descarta tudo que você aprendeu, mas acrescenta coisas novas para você continuar avançando. Oba, oba, bem-vindas, bem-vindas. Bia, Débora, vai ser um prazer ter vocês aqui conosco. A Fabi tá lá, a Cláudia tá lá. Deixa eu ver quem mais tá aqui no grupo, aqui na live que tá lá junto com a gente também. Depois você assiste, auxiliadora, não tem problema, vai ficar gravada, viu? Tô vendo aqui. Bora, Sueli! Quem sabe é esse momento de você avançar junto com a gente. Larissa, quem sabe é seu momento, é uma excelente oportunidade. Por que eu tô fazendo esse movimento, mulheres? Voltando aqui na explicação que eu falei para vocês, da esposa sábia, a faculdade de ler, escrever e fazer conta. Eu tô com um projeto pro ano que vem. Tá me dando como chama. Eu tô com um projeto pro ano que vem que vai vir coisa muito profunda por aí. Vai vir coisa muito profunda por aí. E aí, para você avançar, para você se desenvolver no nível de profundidade que eu quero passar para você, você precisa dessa base. Sem saber ler, escrever e fazer conta, você não vai avançar. Então, eu quero colocar todas vocês na mesma página. Eu quero colocar todas vocês na mesma página. Eu tenho responsabilidade sobre isso? Não, é uma escolha de cada uma de vocês. O que eu posso fazer é o convite. Vem, 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 vem. Vem, que eu tô de braços abertos para ensinar para você e entregar para você tudo que eu posso oferecer. Porém, para isso, você também precisa se abrir, você também precisa se permitir. Eu recebi uma mensagem no direct, foi ontem.
eu acho que foi ontem à tarde, uma mulher falando assim pra mim: eu queria muito poder fazer o seu processo adulta no comando, mas eu sei que eu vou comprar e vou procrastinar mais uma vez. Ela me disse isso. Você acredita? E eu falei pra ela assim: olha, só você pode mudar essa decisão de fazer diferente. Porque eu abro a oportunidade, eu estendo a mão, eu abro os braços, eu facilito para você. Mas é você que vai precisar dar o passo, arregaçar as mangas e aplicar as orientações. Então, essa mulher, ela tá. Eu olho com muito carinho, porque eu enxergo que ali ela tá tão machucada, tão adoecida, tão fragilizada, que ela não percebe as próprias forças. Mas eu vejo a força que existe nessa mulher e eu vejo a força que existe em você, mulher. O Criador deu para você força, potência. Então você pode usar essa força e essa potência. Como você vai acessar tudo isso? Eu estou aqui disposta a te ensinar, a te ajudar. Bora? Bora juntas? Vai ser um prazer conduzir vocês. Por hora é isso. Finalizamos a nossa live por aqui. Dúvidas, perguntas, mandem para mim aqui no direct, mandem para mim lá no WhatsApp. Eu vou colocar agora nos stories o link para você fazer a sua inscrição da Adulta no Comando, tá bom? E vai ser um prazer ter você aqui junto com a gente. Já na segunda-feira, dia 1º do 12, vai acontecer a liberação da primeira aula. Eu tô preparando tudo, como sempre, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Tá bom? Um beijo, um abraço, se cuidem, aproveitem a semana. Até mais.